Aula Como Lucrar Alto Fora da Porteira, né? Vamos lá, mudando o conceito de trabalhar preços, que é o que a maioria das pessoas faz, né? Inclusive nós temos um monte de ligação a hora que o preço começa a cair. Ah, já está no fundo, não está, porque os nossos modelos nos ajudam a identificar essas mudanças de movimento, mas a forma de trabalhar não é depois que caiu, né? Antes de cair, a gente se posicionar e capturar esse ganho, então trabalhar a imagem de lucro e não mais preços, né? Então, o que você vai ver hoje aqui, né, com a gente, nós vamos ensinar para vocês como é que nós estamos fazendo na prática com diversas empresas e aumentando aí, dobrando a taxa de lucro, né, a margem de lucro em 50%, até 3 vezes aí, 300% essa taxa de lucro. Basicamente, o que a gente está ensinando essas empresas é a capturar ali 10% do faturamento, até 10% do faturamento, a gente está pegando aquilo que está ficando no mercado e botando para dentro do lucro. Então, isso dá um impacto muito grande no lucro, aumentando o resultado dessas empresas. Essas técnicas, né, estão elevando aí, de uma forma constante, o lucro das empresas acima da média do mercado. Muita gente que está sofrendo, a gente reduz esse sofrimento quando o mercado cai e melhora a margem quando o mercado está subindo, tá certo? E para que é esta aula, né? Para que a gente está buscando aqui trazer essa informação, né? Então, para pessoas que estão, empresas aí, produtores que estão pensando em sair muitas vezes da atividade porque tomaram prejuízo aí nos últimos dias, né? Que apanharam, então talvez não esteja na hora de sair, pelo contrário, estão aparecendo novas oportunidades aí, né? Os resultados muitas vezes estão negativos e não sabem como resolver essa equação. Então está ali sofrendo, não sabe o que fazer, deixou passar várias oportunidades, não soube identificá-las. Então o que a gente pode fazer para capturar isso? O seu negócio está baseado no conceito de que o mercado, os preços sempre devem subir para que a atividade seja interessante. No longo prazo, o mercado sobe até por causa da inflação, mas se seu negócio está balizado nisso, tem um grande risco aí de não dar certo. Então, mudar esse conceito para que não seja somente preço que está te afetando, né? E você se preparou para um aumento da volatilidade, né? Nós estamos tendo o Brasil como um importante exportador de commodities e quando a gente sai do mercado interno as pessoas não imaginam isso, mas ele é muito mais estável e muito mais sólido do que o mercado internacional, onde você passa a estar sujeito a uma demanda internacional, a fatores internacionais, e isso gera mais volatilidade aí no mercado. Então, vamos dar uma olhadinha, passar um pouquinho alguns pontos, só para dar uma ideia para vocês. Então, aqui nós temos o mercado do boi gordo, a linha verde é o índice Exalc, e a linha azul é o preço médio do boi gordo no Brasil, e a gente vê aqui uma oscilação muito grande, né, desses preços. Essa oscilação, a gente pode observar aqui a variação dentro do mesmo ano, hein? A variação entre o preço máximo e mínimo. Então, a gente observa aqui que esses preços têm uma oscilação aí grande, a gente pode ser visto nessa figura, né? Chegam a atingir 80%, quase 80% de variação no mesmo ano. Em média, né? Estão aqui aumentando a sua tendência de volatilidade, mas trabalham aqui entre 20% e 40%. E os ciclos entre um ano e outro, né, quando a gente tem quedas, que é o que a gente está vivendo hoje, também tem aumentado essa tendência, né? Quer dizer, 19% de queda ali em 2011, mais ou menos, depois tivemos quedas em 2016, um outro ciclo, e aqui em 2022 também quedas de 26% até o momento, né? Hoje esses preços aqui já caíram mais, né? Então a gente observa que isso aqui, no boi aqui, gira ao redor de 20%, 40%. Quando a gente parte para um milho, e aí a gente está vendo em amarelo o milho em dólar e em verde o milho em reais, a gente pode observar aqui que também uma volatilidade muito grande nesses preços, né? Então, aí chegando a 80% também de volatilidade, muito alto, né? Então, isso traz um nervosismo ao mercado, deixando o mercado mais tenso. E a soja, né, que também traz aí em amarelo em dólar, em verde a soja em reais. A gente vê a pancada que tivemos aí nos últimos dias, e esse tamanho não é algo anormal, né? Também ocorreu já algo similar aqui atrás em dólar,
pancadas grandes também, percentualmente, em reais. E a gente observa aqui que esse movimento também é um movimento que já ocorreu e continua ocorrendo no mercado. Então, por que não devemos focar no preço, né? As pessoas ainda têm uma grande tendência a olhar preço, a achar que vão conseguir lucrar mais se o preço subir ou se o preço cair, vão ser mais espertos que o mercado e muitas vezes perdem outras oportunidades ao olhar por preço. O preço não é uma medida de resultado, ele não nos indica se nós estamos ganhando mais resultado, né? Então a gente deve começar a prestar atenção nisso. As medidas aí indicadoras melhores são volumes de venda, margem de lucro, despesas operacionais, começam a nos indicar aqui se a gente está ganhando, independente da queda ou da alta. Eu vou mostrar para vocês que com preços menores, muitas vezes ganhamos mais dinheiro do que com preços altos. Também podemos ver... o preço não serve como indicador de gestão. Foco exclusivo no preço pode levar a redução de custos significativos, e muita gente, às vezes, tem trabalhado com redução de custos e ataca os custos errados que podem afetar o negócio. Então, a gente já tem visto pessoas atacando, muitas vezes, em cortar custos que afetam a qualidade do produto ou afetam até mesmo o risco do negócio, né? Por exemplo, não dar uma vacina para um animal pode trazer um risco, você perder vários animais por não ter dado uma vacina, né? Ou então, deixar de aplicar algum produto na lavoura, né? Um controle de defensivos que também pode te trazer um prejuízo muito maior do que você atacar nesse sentido, né? E o preço não é lucro, né? Independente do preço, você não tem lucro, e a gente pode observar aqui variação dos fertilizantes, né? Então, quando a gente observa aqui os fertilizantes, a relação de troca do fertilizante com a arroba do boi, então aqui uma relação muito alta, você precisava de quase 20 arrobas para comprar uma tonelada em azul de KCl, em laranja de ureia e aqui em cinza de super simples. E você vê aqui que os preços do boi nesse período daqui estavam muito mais altos e as relações de troca muito piores, assim como se você olhar para o grão, a relação de troca estava muito pior e você talvez não tivesse margens tão boas quanto você está tendo hoje a oportunidade com preços menores de fazer uma margem melhor nesses animais, olhando por esses indicadores, né? Na soja, a mesma coisa, né? Então, a gente observa aqui, no ano passado, com grandes custos de soja, né? Subiram muito o preço, mesmo o preço da soja atingindo R$200 o preço da soja, você muitas vezes não fez uma estratégia adequada, comprou insumos caros, não fez uma proteção de preços aqui, e esse mercado desabou, e você pode estar tomando um prejuízo muito maior do que olhando para 2024, onde talvez você esteja construindo uma relação já muito melhor aqui, quando você olha hoje e pensar já no ano que vem, onde os custos já caíram, as relações melhoraram, o preço também caiu, porém o custo dos insumos melhorou bastante essa relação, e a gente começa a observar, então, que pode ser muito melhor você estar fazendo já um negócio hoje, pensando para o ano que vem, do que o que você fez no ano passado com preços muito maiores do que hoje. Então, você deixou passar a oportunidade de se proteger por não ter uma metodologia, por não olhar uma metodologia. Então, isso passa na frente das empresas. A gente tem visto ocorrer e a gente tem mudado isso através de uma metodologia mais inteligente, onde a gente monta uma estratégia focada em imagem, focada em indicadores, do que ficar de olho apenas numa estrutura de preço, né? O preço subiu, o preço caiu, e aí sim eu vou tentar explorar essa alta, né? Opa, aqui. Então, como garantir a margem de lucro independente do movimento de preços, né? A gente começar a trabalhar focado de uma outra forma. Então, nós temos trabalhado com uma metodologia, né? Bem aplicado, e ela tem trazido resultado, tem mostrado isso já no longo prazo, melhorando o resultado em relação à média do mercado. E nós temos clientes que, mesmo estando ali, a gente consegue acompanhar, não fazem, e os que fazem a metodologia, e a gente vê que a diferença são margens de lucros maiores aí no negócio, né? Então, aqui, o que consiste? O primeiro movimento dessa metodologia é a gente fazer uma avaliação financeira, né? Focada, olhando para o lado de fora do mercado, olhando como é que é a comercialização desse negócio, e identificando o peso disso na operação, e aí sim criar indicadores para essa gestão fora da porteira
ser melhorado. Depois de feito uma avaliação dessa estrutura, a gente passa para o segundo passo, que é, então, olharmos o potencial do mercado. Então, por exemplo, o ano passado, né, quando nós vimos os preços altos, os insumos muito caros, muita gente achando que o preço teria que subir, então, para compensar esses insumos, esperando uma alta de preços, e não houve um potencial de mercado para isso. Então, a pessoa deixou de vender, acreditando que ia subir para pagar as contas dele, fez uma compra mal, deixou de vender acreditando que o mercado ia subir e acabou tomando um prejuízo muito maior porque o mercado despencou e ele não protegeu o mercado, porque ele não olhou o potencial do mercado, não tinha uma análise para olhar o potencial, ele simplesmente atuou com a expectativa dele, com a intuição dele, né? Então isso trouxe o prejuízo. Feito esse potencial e analisado, isso é feito através de algoritmos, através de uma inteligência de mercado, que olha a cadeia e passa a tomar uma decisão. E aí nós sim montarmos, então, tem um indicador, identifico o que é um indicador bom, identifico o que é um potencial de mercado e monto aí sim um plano adequado. Olha, eu estou com custos altos, mas o potencial de mercado não permite que eu vá ganhar muito mais como eu ganhei nos últimos anos que eu peguei as altas. Não vai subir mais tanto, porque o mercado já não tem mais condição de subir tanto, então eu devo proteger minha margem de lucro num cenário desse. Ou o inverso, vai subir muito, então eu devo atuar de uma outra forma para proteger eventualmente meus custos. Então, monta-se aqui uma estratégia através de indicadores e não através de intuição, né? E aí sim, somente no último momento é onde a gente utiliza, pode ou não utilizar a ferramenta de proteção de preço, uma estratégia adequada àquela expectativa, adequada àquele potencial de mercado. Então, se o mercado não tem potencial de alta, eu vou me proteger para baixo. Se o mercado tem um potencial de alta, eu vou proteger, eu vou montar uma estratégia que me permite ganhar nesse potencial de alta. Okay? Então, olhando o planejamento financeiro, né, se a gente só olhar um DRE, né, sem indicadores, a gente vai ver algo parecido com isso, que nos diz pouca coisa. Né? Quer dizer, esse cara teve um EBITDA de 1,63 e aqui em 2022, 0,45. Foi melhor ou pior? Então, como é que eu posso olhar isso para ver o que é bom e o que é ruim? Então, alguns vão trabalhar com indicadores básicos, mas essa é uma análise que a gente faz logo de início para ver o quanto que a gente pode, onde é que está o problema dessa equação, né? Onde é que está o problema? De cara, a gente já pode reparar que a margem bruta, que é um indicador que nos mostra, olha, os custos variáveis dessa pessoa, né? Quanto é que ele está gastando de custos variáveis, ou seja, a nossa margem de contribuição aqui em cima dividido pela receita, nos mostra quanto sobrou para ele depois de pagar os custos variáveis. Então a gente vê que neste caso, um DRE de soja, né, em torno de 40% a 60% dessa estrutura é consumida somente pelos custos variáveis. Então ele tem um peso de estrutura de custos variáveis que precisa ser olhado, porque da receita dele, 40% a 60% é consumido somente na largada, na compra dos insumos. E se ele não fizer isso bem, ele pode ter uma diferença, vejam aí, de 40% a 60%, são 20% de diferença, que pode estar ficando para fora do lucro dele. Entre ele fazer ou não uma estratégia, ou conseguir ou não olhar uma estratégia focada em indicadores. Então, eu já tenho um indicador aqui de que isso aqui é bom e isso aqui é um mercado já mais complicado. Então, aqui eu tenho que trabalhar com uma outra estratégia. A diferença entre esses dois seria o custo fixo, né? Então, a gente vê que o custo fixo não mudou muito, em torno de 13, 14 pontos percentuais, aí sim uma gestão produtiva, uma gestão pode aumentar o volume, pode reduzir o impacto desse custo fixo se eu for mais eficiente. E o interessante aqui nesse último ponto é que eu peguei aqui a variação entre abril do ano passado, um ano anterior, quando ele inicia as compras de insumos dele, e o preço da soja, do produto, na hora que ele vendeu no ano seguinte. Então, a gente verifica se houve uma alta ou uma baixa nesse mercado durante esse período, né? Ou seja, um ciclo de produção dele. Então, a gente vê que aqui houve um aumento de preços e ele estava gerando com uma margem desse tipo, mesmo trabalhando com um aumento de 25% dos preços, né? Houve um aumento desse ano para esse ano maior ainda, uma variação de 68% dos preços, ajudou a melhorar as margens dele. Agora, reparem que aqui 16% somente de aumento de preço daqui para cá, mas olhem as margens dele como ficou.
ao trabalhar com indicadores, né? A gente aqui começou o trabalho, aqui ao trabalhar com indicadores, a gente já começou a melhorar essa gestão. E aqui, onde houve uma queda de preço, já é maior essa queda, tá? Ele mesmo assim conseguiu, teve dificuldade, assim como todos os produtores, os insumos no ano passado subiram muito, né? Então, ao nós identificarmos que esse mercado não tinha potencial de preço, né, de grande subida e, pelo contrário, podia cair, nós montamos aqui uma estratégia de defesa de margem. Né? Não era para tomar um grande, mas era defesa de margem, porque isso aqui poderia ser um resultado muito pior. Né? Mesma coisa na pecuária. Né? Então, também na pecuária, por mais que as pessoas não se apercebem, aqui é uma atividade de recria e engorda, reparem que ele tem um consumo, praticamente a margem bruta dele sobra para ele, depois de ter feito toda a operação de compra de insumos dele, sobra de 70%, ele tem 70% a 80% da receita dele absorvida por custos fora da porteira, só insumos, não tem a ver com ganho, né? Foi absorvido só pelas compras de insumo. Então, ou seja, essa operação ela é muito mais comercial do que esta operação. Ela tem menos margem. Aqui tem um risco de mercado, sim, mas tem mais margem. Aqui essa operação ela tem muito mais comercial. Então aqui eu tenho que ter indicadores, tenho que ser forte, atento ao mercado, porque se eu errar no mercado, a minha margem que me sobra para pagar custos fixos é pequena. É lógico que aí ele vai ter que trabalhar com uma redução de custos fixos em relação à receita para tentar melhorar esse EBITDA também. Mas um erro aqui, né? Me consome muito. Então, a gente observa aqui embaixo uma alta de 12%. Nesse primeiro momento, quando a gente começou a analisar essa empresa, ela teve 4,8% de EBITDA, né? E 19% de margem aqui, ou seja, ele comprou todos os insumos, sobrou 19%, pagou os custos fixos, sobrou 4,8%. No segundo momento, tivemos uma alta, soubemos surfar essa alta, porque muita gente perde no momento de alta, deixa para comprar ou não se protege numa alta e os insumos ou a reposição pode subir muito e ele perdeu a oportunidade. Então, ao proteger essa estrutura, ele conseguiu surfar e veja que daqui para cá quase aí uns mais de 10% de ganho. Isso aqui automaticamente veio para o EBITDA dele, gerando um grande resultado, mas gerou também uma expectativa muito forte de que esse mercado continuaria subindo nos próximos anos. Então, aqui, vejam que ele já aqui conseguiu, por olhar a margem, um mercado que já subiu um pouco, né, subiu 21%. Ele, ao olhar a margem, é um cara que gosta de comprar todo o perfil dele, gosta de comprar do ano, porque ele quer ver tentar reduzir o imposto de renda que ele vai pagar, então faz aquela compra e muitas vezes paga caro, mesmo sabendo que o mercado não ia subir tanto, ele às vezes paga caro aqui. E ao comprar, mas ele conseguiu gerir, aumentando, vejam que daqui do 4,8 para 8,4 subiram quase 3,6 pontos percentuais. Só que 2% vieram daqui, de uma gestão melhor de mercado do que ele fez nesse momento. Então o mercado subiu, ele fez um pouco melhor essa gestão. E aqui no momento de queda, né, também seria sido muito pior, que aqui eu já estou mostrando o resultado dele com a defesa que foi feita, né, de queda de preços, mas teria sido muito pior se ele não tivesse fechado essa defesa. Essa queda de 7% teria afetado esse resultado aqui no EBITDA, já seria negativo. Né? Então, ao defender, perceber que comprei caro de 2021 a minha reposição, insumos caros, não tinha grande potencial de alta, fiz uma proteção, consegui defender. Então, a estratégia de poder olhar a margem e entender o potencial de mercado vai nos permitindo, então, montar uma estratégia de defesa alinhada com o mercado, tá certo? Então, a geração que eu quero mostrar aqui, o principal é que ao gerarmos, então, o primeiro trabalho ao ser feito numa estrutura de empresas, é observar aqui essa estrutura, esse histórico, para a gente poder identificar quanto representa esse negócio, o comercial desse negócio, quanto representa isso e o que é importante desse comercial. Né? Conseguirmos aqui, a gente desce de um nível abaixo desse, nós fazemos um trabalho de identificação financeira nesse trabalho, né? Que é identificar, então, os itens que geram mais impacto nesse resultado. Então, nós passamos, dentro dessas estruturas, a gerar
os indicadores para a gente fazer gestão de itens menores, e não da margem como um todo, mas sim itens menores da margem, criar uma gestão para que possa ser feito ao longo de cada negociação. Então, a gente vai descendo esse nível de indicadores dentro da estrutura. A criação de indicadores para a gestão de margem. Então, saímos de falar, eu tinha que gastar 8,6 milhões, não, eu tenho que gastar uma proporção desse faturamento, né? Eu tenho que gastar, posso gastar com isso, e aí eu vou montando, então, uma estrutura de indicadores para que ele, no dia a dia dele, ele faça a gestão disso. Então, é um indicador muito mais rápido de gestão de mercado do que fechar um balanço no fim do ano, quando ele fecha isso e vai olhar, aconteceu isso. Não, ele passa a ser um gestor dessa margem de lucro, né? Abaixo disso, não adianta apenas, então, a primeira avaliação é identificar se ele está tendo margem no EBITDA. Porque se esse cara não tem margem no EBITDA, ele não está conseguindo resultado, e o comercial dele é muito importante, é muito provável que o problema esteja no comercial dele. Ele está fazendo más negociações. Se ele não gera margem no EBITDA, ele não paga nada que venha abaixo disso, imposto de renda, financiamento, nem nada. Então, a primeira parte é entender se ele é saudável nisso. A segunda parte é entender se o endividamento dele está saudável. Porque muitas vezes eu já entrei em empresas onde ele tinha uma boa negociação, ele tinha uma negociação de margem razoável, só que ele tomava um endividamento mais caro do que o potencial de pagamento dele. Então, no final, quando ele ia fechar a conta, ele não ganhava, ele trabalhava para pagar juros de banco. Não que o juros de banco não seja bom. A questão é o tipo a qualidade desse investimento alinhada ao potencial que você tem de geração de caixa. Ao quanto você gera de resultado nesse seu negócio. Se você estiver tomando um endividamento mais caro do que o que você gera, você vai acabar só pagando juros, né? Então, alinhar, fazer um trabalho olhando essa margem também vai olhar e ajudar essa estrutura. Trabalhar, então, também com a rentabilidade, porque a indicação de rentabilidade é o que compara negócios. Então, nós entramos, às vezes, em empresas que têm 3, 4 negócios diferentes, milho, soja, boi, e não sabem, né? Ele fecha um balanço total. Então, ele identificar cada um desses negócios, esses negócios têm rentabilidades diferentes. Comparar a margem de lucro desses negócios também não é um comparativo saudável, porque esses negócios têm tempos de investimento diferentes. O dinheiro fica mais tempo num boi, às vezes, do que numa soja, gira mais rápido. Então, entender essa rentabilidade é o indicador que nos permite comparar os negócios e dirigir os investimentos dentro dessas estruturas. Então, é necessário que se faça, a nível desse primeiro trabalho, essa identificação. Então, criação de indicadores de gestão da rentabilidade. Então, nós começamos a gerir rentabilidade. Rentabilidade das pessoas, só vou gerir rentabilidade da fazenda? Não, existem técnicas de gestão de rentabilidade que estão no financeiro. Não tem nada a ver, está ali na compra, na venda, né? Nas estratégias que você adota nisso, vão te fazer com que você possa também melhorar sua rentabilidade, além, lógico, dessas gestões de margem, certo? Feito isso, então eu consegui identificar o que é bom, eu já consigo identificar o que eu posso colocar para ele como uma meta. E ele não pode dizer que aquilo não é uma meta boa, porque já foi realizado, e aquele é um indicador. Então ele não pode falar, olha, não tenho uma meta boa, nunca consegui isso, você está me dando um número impossível. Não, eu estou dando um número que eu fiz uma avaliação, você me passou os números, esse número é verdadeiro. E, portanto, é possível de ser conquistado. Não é um número que eu estou falando aqui de absurdo. Além disso, eu tenho, lógico, de outras empresas, então eu consigo pautar negócios que me dão essa estrutura. Ok. Feita, então, uma análise. Agora, a gente precisa ver se o mercado tem potencial para gerar aquela margem, porque, às vezes, o mercado não tem potencial, né? Os custos sobem muito com o preço, o mercado vira, começa a cair, os custos ainda não caíram. Então, se eu não perceber essas mudanças de mercado, muitas vezes eu posso estar trabalhando num mercado que não tem potencial. Eu tive lucro nos 2 últimos anos. Eu tive lucro. Desculpa, pessoal. Eu tive lucro, então, nos 2 últimos anos.
foram bons, porque o mercado deu uma subida, eu comprei, me aproveitei da alta, e de repente o mercado não sobe mais, começa a virar, e eu estou com custos assumidos altos, e eu não me apercebo disso, porque eu continuo acreditando que eu quero ter os resultados que eu tive nos últimos anos, então eu sou intuitivo, né? Eu estou ali no mercado e eu acabo acreditando que aquele mercado vai subir mais, ou eu quero que ele suba mais, e pelo contrário, eu devia começar a pensar em me proteger, a minha estratégia deveria ser mudada, e eu não mudo porque eu continuo sonhando com o meu passado. Só que o mercado é móvel, o mercado anda para frente, ele não anda para trás. Então, se todo mundo lucrou, provavelmente numa estrutura deve começar a aumentar a produção uma hora chega e isso pode derrubar o mercado. Seria o natural do mercado, e as pessoas não se apercebem disso porque elas olham para o passado e não olham para o mercado. E muitas vezes vão para a fazenda, trabalham full time naquela fazenda, né? Esquecem de observar as tendências de mercado e continuam produzindo para entregar ao mercado, e não olhar para o mercado e falar, olha, esse ano eu vou entregar menos disso e vou entregar mais daquilo, ou eu vou mudar minha estratégia para custo mais barato porque o mercado vai cair. Não, eu olho para o mercado e acabo tomando uma decisão de não olhar para frente, eu olho para trás, né? E aí eu tomo decisões muitas vezes erradas. Então, identificar o potencial do mercado significa entender as expectativas daquele produtor, entender como é que ele está muito otimista, e a gente pensar em estratégias que também não deixem ele nervoso, mas que possam ajudá-lo. Assim como entender a tendência, a produção, as forças econômicas, os fatores de produção. Muitas vezes, se é uma commodity exportada, tem que olhar para câmbio, tem que olhar para as tendências de câmbio, para as tendências de juros, e olhar para isso e ver como é que o mercado vai reagir. Então, observar essas tendências, né? E aí sim, utilizar ferramentas estatísticas, em vez de utilizar a nossa intuição, e muitas vezes conversar com um ou dois ali do meu lado, que às vezes estão até com o mesmo sentimento, porque são produtores e querem lucrar, então ficam querendo que o mercado suba, ou ficam bravos com a trading ou com o frigorífico, porque o mercado está caindo, mas na realidade existem fundamentos e estatísticas de cadeia que nos permitem tentar entender o fundamento desse mercado e nos dão um número, né? Um número que não é, eu diria que tem uma importância na tendência, mas mais importante do que a tendência é a gente entender o potencial máximo e mínimo daquele mercado, dado uma tendência de mercado. Se a gente entende o potencial, eu paro de sonhar que aquele preço vai subir muito, e exemplificando para vocês, eu tive produtores que fecharam esses resultados, eu mostrei para ele, olha, para você ganhar o que você ganhou nos 2 últimos anos, esse mercado tem que, do boi gordo, no caso, né, tem que ir a R$400 a roupa. E aí eu vou mostrar para vocês que não tinha potencial para isso. Então, nós tomamos estratégias para modificar esse assunto. Então, ajustar os orçamentos e expectativas ao potencial de mercado. Uma vez que eu analisei, eu entendo que é uma margem boa, eu posso colocar metas, mas eu também devo virar isso para o mercado e falar, esse mercado tem potencial de me pagar? E aqui eu tenho uma estrutura de curvas, que essa curva aqui nos mostra, olha, a produção está subindo, a produção está caindo, a produção está subindo, a produção de gado, né, está caindo. Esse orçamento foi feito, essa projeção foi feita em março de 22, ou seja, na virada do ciclo. Vejam que a produção já havia caído muito, provavelmente a tendência dela seria voltar a subir. Potencial máximo do mercado analisado pelos nossos algoritmos aqui de 360. O mercado chegou a 357, o mercado físico, né? E essas bolinhas aqui são o mercado futuro, uma projeção nossa, e você vê que a banda de baixo da nossa projeção já é maior do que a banda de cima. Essa daqui está mais próxima, e aqui tem mais espaço de queda para um período aí de 6 meses, né? Então, o que aconteceu nesse período, né? Vocês vivenciaram, vocês viram isso, mas esse produtor, ele estava muito animado, acreditando que o mercado tinha que ir a 400 para pagar a conta, e ainda, para dar mais uma complicadinha, o início do ano foi o boi subindo para 357. E aí ele falou, agora vai, né? O ano passado aqui chegou a 330, e aí deu essa subidinha aqui. Essa subidinha foi o que deu a inspiração para ele falar, não, agora vai, e vai chegar nos meus 400, e só lá eu vou vender. Então foi um trabalho de conseguir aqui nesse produtor, nesse caso, de quebrar, fazer, mostrar para ele, falar, olha, isso aqui não tem esse potencial. Nós vamos, então, montar uma estratégia que, tá bom, você acha que vai subir? Se subir,
Se subir, nós vamos então surfar então nessa alta, mas se cair, o senhor vai estar dormindo também. E aí montamos uma estratégia alinhada que fez a proteção, não teve os melhores resultados dele, mas também protegeu ele de resultados negativos. Então, olhar essa expectativa, olhar essa intuição, e hoje, cada vez mais, ele vai acompanhando isso e começando a ver que essa estatística funciona, né? Então, nós precisamos provar isso. E aqui tem, então, esse mercado. No primeiro momento, naquele momento, nós projetamos aqui, né, um mercado que não tinha potencial de ir muito acima dos 350. No segundo análise, isso aqui anda, né, gente? Isso aqui não é uma análise estática, é uma análise que vai se movendo conforme as condições do mercado vão saindo. Então, a gente aqui, no segundo momento, você vê que o pico já caiu, né? Não há mais a chance dos 350, né? Aqui ainda, acho que aqui ainda estávamos em março, talvez aqui, né? Onde ainda tinham preços de futuros aqui a 340, 350, né? Então, deu ainda havia essa forma de proteger a operação. E aqui já feita a última projeção que nós já fizemos para esse ano, né, foi feito em dezembro de 22, né, onde a gente vê que também tivemos aqui uma expectativa inicial, muita gente achando, não, o mercado vai subir, os futuros bateram em preços interessantes e as pessoas não protegeram porque acharam que o mercado não ia cair mais, já estava próximo do fundo. Veja aqui que nós tivemos essas bolinhas azuis, são os mercados futuros, aonde foram as máximas que o mercado futuro pagou. Né? E vocês vão ver hoje que essa linha azul é o que está acontecendo no mercado depois da nossa projeção. Ela anda, tá? Eu vou mostrar um pouquinho depois, um pouco mais próximo disso. Mas, de qualquer jeito, está aqui. Ou seja, ele teve uma chance, né, de montar uma estratégia próxima às máximas potenciais do mercado e não fez. Então, entender a máxima potencial nos modifica, então, a nossa intuição para sair de uma intuição e botar uma estatística nos mostrando que o potencial de subir não é tão alto. Então, a partir disso, eu posso montar estratégias de mercado focadas em tentar aproveitar-se desses movimentos, né? Ok, aqui é a soja. Olha aí a soja, né? Muita gente também, essa projeção foi feita em agosto do ano passado, tá? Em agosto de 22, nós soltamos para o nosso cliente, a projeção é aqui, a partir desse momento, agosto, foi feita então uma projeção. Veja que a banda de cima, ou seja, o potencial do mercado, falou que esse mercado pode, na melhor das hipóteses, estar aí próximo a R$200, a R$190. E esse mercado também, a tendência é uma tendência de queda, porque temos uma expectativa de produção maior, tanto Brasil quanto global. Se isso se confirmar, provavelmente a tendência é uma tendência de queda, e esses preços podem vir abaixo de 150. Qual é o preço da soja hoje? Estamos falando do Paranaguá, tá? Está abaixo de 150. Então, isso aqui foi projetado em agosto de 22, apresentado para os nossos assinantes, para o pessoal que nos acompanha e para os nossos clientes. Interessante é que o cliente de soja, que eu mostrei ali para vocês, nós viemos o quê? Como o mercado tem uma expectativa, os futuros também subiram, oscilaram nesse período, e toda vez, então, que ele batia próximo à nossa banda superior, a gente fala, olha, como é que está aquela expectativa? Mantém? Mantém. Ela não está mostrando mais, não mudou essa equação, ela ainda está mostrando que o potencial é, então vende um pouco. E, novamente, vende um pouco. E fomos fazendo vendas próximas às máximas. E nós começamos a fazer isso lá em agosto de 22. E esse cliente hoje está vendido com mais de 80% da produção dele próximo às máximas. Então ele está dormindo, enquanto outras pessoas estão aí vendo um preço que despencou. Olha aqui o que aconteceu no mercado, né? Então essa projeção que eu mostrei para vocês aqui, dezembro de 22, a linha azul é o que aconteceu no mercado. E ela caiu mais, hoje ela está abaixo, né? Nós estamos aqui até março. Eu não fiz o abril vocês vão ver mais para frente. Ele veio e rompeu para baixo. Está abaixo de 150. Né? Então, ao trabalhar o potencial do mercado, alinhado à estratégia de margens dele, nós conseguimos não os melhores resultados, mas tiramos também aquela expectativa de que o preço iria subir muito e que ele não devia fazer nada. Nós botamos, olha, você deve montar sua proteção e garantir sua margem de lucro.
Então, aqui nós começamos a trabalhar de uma forma mais inteligente, ao invés de trabalhar com pura expectativa, ir para a fazenda, produzir para entregar ao mercado e na última hora eu vou ver o que eu vou fazer. Não. O trabalho de venda foi feito com quase um ano de antecedência em relação a ele estar vendendo. Então, nós fomos nos aproveitando dos movimentos de mercado e revisando esses cenários para montar as estratégias. Bom, terceiro passo, então, né? Nós somos 4 passos dessa metodologia, então, montar a estratégia alinhada a essa tendência. Então, uma vez que nós tínhamos, então, essa tendência, nós montamos metas. Então, nossa meta era tentar, não conseguir aqui os melhores resultados, mas pelo menos tentar conseguir uma margem bruta de 58. E aí eu tenho quebra de indicadores menores para ele gerir dentro do negócio dele, né? Assim como na margem do EBITDA também. A gente não tínhamos uma expectativa do mercado aqui caindo em 23 e para 24, então, nós estamos esperando que o mercado já do patamar atual, que já caiu, estamos em abril, né? O patamar daqui para o ano que vem, a gente acha que está próximo de um fundo. Pode cair pouco, tal, mas um potencial aí do mercado, por enquanto, estamos projetando. Então, nós reduzimos o nosso faturamento e projetamos novamente a nossa para obter essa margem. E criamos pequenos indicadores internos para que ele possa fazer a gestão. E aí ele está fazendo, está tentando já comprar. E eu vou mostrar para vocês alguns dos resultados que ele já está conseguindo com preços menores do que ele tinha na safra anterior. Ele está conseguindo, como eu mostrei para vocês, margens de lucro maiores do que ele estava conseguindo na safra anterior. Então aqui, como a gente vê, né, uma expectativa já de um faturamento com preços menores, com queda, o faturamento, então, há uma redução do faturamento, reprojetando o nosso cenário. Novamente, aqui no boi, a mesma coisa, né? Então, o boi teve uma queda na variação entre julho do ano passado e outubro, né? Então, houve uma queda de preço e, novamente, a gente, para 23, nós também projetamos mais uma queda. Como vocês viram, o meu cenário era de queda. Então, nós também projetamos um cenário de queda e metas para ele baixar. Veja aqui, nesse caso, ele já está executando, né? Então, você vê que o custo variável dele já caiu, né? Aqui vocês não vão ver, mas vocês vão ver o próximo slide. Vocês vão ver que ele deu um. Mas a meta dele já seria baixar esse custo variável. Então, ele já tem uma meta de bater no comprador dele. E aí, ele tem que ir lá executar. Tem que ir lá fazer a briga para conseguir baixar aquilo, porque senão ele não vai ter lucro, vai trabalhar para não ter lucro. Então a gente começa a montar. E aí usamos ferramentas, dependendo da situação, eu vou mostrar uma estratégia que foi montada para ele e que deu certo. Esses dias a gente está executando, liquidando essa estratégia, eu vou mostrar para vocês. Mas aqui uma meta, então, já alinhada a potencial de mercado. Certo? Então vejam aqui novamente, redução, reduzimos o faturamento, criamos metas então para tentar fazer um resultado aqui melhor, né? Tentar voltar a ter resultados mais próximos a esse topo daqui. Não é o melhor? Não, mas não é um resultado ruim também. É um pouquinho melhor do que esses dois para a gente botar uma meta um pouquinho desafiadora, mesmo com o mercado em queda. Não quer dizer que a gente talvez vai conseguir executar, vai depender das ações que ele faça. E as ações, às vezes, ele não quer fazer alguma coisa. Então, pode ser que ele não consiga executar uma meta. Ele quer fazer uma outra estratégia. Enfim, vai depender disso que ele vai. Mas já criamos metas que não são falsas, né? São metas que podem ser conseguidas, né? Então, qual a nova estratégia de atuação? Então, em mercados em queda, a gente procura derrubar custos, né? Procura proteger relações de troca. Então, no caso aqui, nesse produtor, que ele estava comprando ainda, no ano passado, ele fez a compra já dos bezerros dele, ou seja, o mercado tem um potencial de queda, então nós montamos uma estratégia para proteger essa compra, essa relação de troca do bezerro que ele já comprou, e com o mercado interno, como é que a gente protege isso? Então, eu vou mostrar uma estratégia que está ajudando ele a proteger isso. Proteger vendas, então se ele tem que fazer uma receita também, podemos, se o mercado permitir, né, a gente montar uma estratégia de vendas próximo a um potencial máximo, então também é uma estratégia, depende, lógico, das ações dele, não sou eu que vou fazer a ação final, mas a gente já começa a sugerir estratégias dentro de um potencial verdadeiro. Montar estratégias de custos que permitem aproveitar a baixa do mercado, né?
Em mercados em alta, então, nós temos aí um mercado que vai estar subindo e nós temos, então, o quê? Que nós podemos fazer? Não perder oportunidades de compra, né? Muitas vezes os mercados em alta, eles tendem os insumos, os custos a subirem, né? Também acompanhando o mercado. Então, atacar os custos, às vezes, rápido, uma vez que eu tenho um potencial de mercado em alta, pode ser uma boa estratégia, né? O mercado pode... A gente também perder aquela expectativa que o milho caiu um pouquinho, ele vai voltar ao preço que estava na última vez. Não, o mercado está em alta, ele provavelmente não vai voltar ao fundo anterior, ele está numa tendência de alta. Então, essa pequena queda, a gente tem técnicas que podem ajudar a identificar se isso é uma vez que a gente entende que é um mercado de alta, identificar se esse novo fundo, né, ele subiu, deu uma caidinha e vai voltar a subir. Então, esse novo fundo pode ser uma oportunidade, não perder essa oportunidade, porque o mercado está em alta. Então, entender essas técnicas e ajustar os nossos modelos a isso, passam a nos ajudar a tomar decisões melhores. Proteger a relação de troca. Então, eu tenho cases de clientes que antes da soja subir, lá em 2021, nós vendemos soja a R$150 com uma margem de lucro melhor do que ele conseguiu. Ele não fez toda a operação, ele deixou para pegar, para ver se subia mais. Realmente subiu o preço, foi para R$200 a saca de soja. Mas ele não conseguiu mais ter a mesma margem de lucro que ele teve com 150. Porque os custos estavam muito baixos lá no 150 e aquela margem de lucro estava muito boa. E ele quis ser ganancioso para pegar mais. Os custos subiram mais rápido do que o preço da soja e ele perdeu a oportunidade. Acabou gastando mais dinheiro para comprar insumos e teve um lucro menor nessa operação do que ele conseguiu fazer na primeira operação que nós montamos de R$150. Então, ele perdeu a oportunidade por não focar em preço e não focar em lucro. Certo? E a última estratégia, uma vez aí, sim, entendido que há um potencial de alta, um potencial de baixo, um potencial de estabilidade e as máximas e mínimas desse mercado, nós então montamos estratégias para tentar explorar isso e usar aí as ferramentas de proteção de preço, né? E lembrando, ferramenta de proteção de preço é qualquer ferramenta, tá? Não é só mercado futuro. Pode ser mercado futuro, pode ser uma trade, pode ser alguém que compra e te garanta o preço de compra ou de venda do seu produto. Pode ser um contrato com um fornecedor. Também pode ser montado uma estratégia. Então, reparem aqui, esse cenário daqui foi apresentado nas nossas sessões de cenário do dia 27/3. E aqui nesse dia, reparem aqui, a projeção então foi feita nesse dia, em cima desse azul, que era o que estava acontecendo no mercado. A máxima para maio estava aqui próxima aqui a 300, já antes era superior, já baixou, estava próximo a 300. O mercado futuro é essa bolinha azul que vocês estão vendo aqui. Então tem uma bolinha azul. Esse mercado futuro estava 295, bem próximo a nossa banda superior. E eu tive gente que comprou contrato futuro, ou seja, acreditou em alta nesse momento, quando a gente estava falando que o mercado ia cair. Então eu tive pessoas me ligando que depois que começou a cair, me ligaram que tinham comprado contratos a 295. Eu falei, você fez errado. O mercado está em queda, né? A próxima nossa banda superior, você foi comprar, em vez de vender, uma estratégia errada. Bom, nesse cliente, então, nós olhamos essa estrutura, vimos que a relação, os custos dele estavam altos, e nós começamos, então, a expectativa nossa era de um mercado de boa reposição em queda, porque o ciclo pecuário não terminou, as nossas projeções mostravam que isso havia uma tendência de queda, principalmente a partir de abril, né? Então, a gente montou proteção de vendas, alguma estratégia de proteção de vendas, ou para proteger a relação da reposição dele. Como é que foi feito isso? Ciclo pecuário ainda, né? Fim do ciclo, então também estamos olhando para frente, olhando a reposição já para 2024, já olhando o ciclo pecuário que pode começar a mudar, então nós já temos um potencial para isso, começamos a olhar a estratégia. Então, para essa situação de 2023, nós montamos uma posição 295, estava no mercado futuro, vocês estão vendo ali a bolinha. Nós começamos a voltar um pouco antes, tá? Mas aqui foi praticamente a conclusão, ele terminou de fazer a operação nessa data.
foi depois da vaca louca, né? Um pouquinho depois o mercado voltou a subir, muita gente acreditou que o mercado ia subir bastante, porque Indonésia, notícia de México, notícia de China abrindo, e todo mundo ficou aí todo animado, achando que o mercado ia subir, e a gente não enxergando isso. Então, montamos aqui, compramos, por via das dúvidas, né? Falamos, olha, num cenário desse, comprar um seguro de baixa faz todo sentido, porque se cair, lógico que a gente não pode ter certeza, mas se cair, nós vamos estar protegidos, e essa relação, esse bezerro que você pagou caro, nós vamos se aproveitar e baratear o custo dele. Então, compramos aqui uma put a 285, mercado a 295, eu comprei uma put, um seguro de baixa, a 285, ou seja, ele só ganha se vier abaixo de 285. Certo? Essa estratégia, para a gente baratear ela, porque ela tinha um custo, para a gente deixar ela mais barata, a gente usou, vendemos uma call. Vender uma call significa eu vender o seguro, eu sou a seguradora de uma outra pessoa que comprou uma call de mim, ou seja, se o mercado subir acima de 310, eu não ganharia, eu teria que pagar o seguro para essa pessoa. Então, 310 estaria já mais aqui em cima, mais próximo desse final do ano nosso. Em maio, a gente falou, difícil dele superar, e se acontecer, provavelmente vai ser pouco. E essa estratégia custou R$3, ele fez 33 mil arrobas de segurança aqui. Né? Então, o que acontece num cenário desse? Olha aqui, alguns dias depois, essa foi a sessão da semana passada, você já vê que as bolinhas azuis, né, que estavam aqui em cima, olha, a bolinha azul de outubro estava aqui, a de maio estava aqui, as duas próximas dos R$300. Então, aqui, nós vamos ver que a bolinha azul já desceu para baixo, para dentro da minha linha laranja central, e a de outubro veio para a minha banda inferior, está lá embaixo. Ela saiu de lá e desceu para a minha banda. Isso gerou, então, um resultado, acertamos na estratégia, né? Gerou um resultado que ele está liquidando essas operações a 265. Ou seja, 285, que era o seguro dele, se cair abaixo de 285, ele ganha. 265, hoje deu bateu 262, né? Então, se cair abaixo de 285, ele começou a liquidar. E essa liquidação está gerando o quê? R$20 de ganho para ele, tá certo? Ao gerar R$20 de ganho para ele, ele então gastou 3, que foi o custo dessa operação, sobrou 17. 17 vezes 33 mil arrobas, R$560 mil, entrando no caixa desse produtor para defender a reposição que ele comprou mais cara. Então ele está barateando o custo dele, vai vender provavelmente mais barato, mas está barateando o custo também, levando ele a ter uma estratégia de proteção mais alinhada com o mercado. Então veja que, ao trabalharmos então uma estratégia, uma meta, deixou claro para ele que ele devia tentar proteger. Vimos o cenário, fizemos as metas, e aí montamos a estratégia alinhada a este cenário. E aí ele está aí se beneficiando deste cenário, certo? E já estamos de olho, como esse futuro outubro está próximo à nossa banda inferior, ele vai ter que comprar gado no início das águas de 2024, está próximo à nossa banda inferior, então talvez nós vamos montar uma proteção não só da reposição que ele vai ter que fazer lá no início de 2024, como das rações, que as relações melhoraram bastante da ração, do custo da ração dele. Então nós estamos também protegendo a ração dele, porque também vieram para custos bem inferiores. Os do milho e da soja estão formando relações de troca com a arroba do boi muito interessante. Então nós estamos montando estratégias em cima disso. Protegendo o quê? Dentro do custo variável, ração é um item, e nós temos um indicador para montar essa proteção. Então nós estamos trabalhando com esses indicadores para conseguir montar essas proteções. Ok? Então vocês vejam aqui, nesse caso é o da pecuária, né? Nós temos um realizado, quer dizer, tem a meta e nós temos um realizado, o que ele está conseguindo fazer, né? Você veja que aqui, ele comprou mais caro essa reposição, então não teve jeito. Nós aplicamos, aqui ainda não está considerando esse ganho que nós tivemos no mercado futuro, mas nós montamos uma estratégia para se baixar se a gente beneficiar. E nós estamos trazendo, então, mais 500, 600 mil reais para o caixa dele, para baratear esse custo dessa reposição, né? E vamos ter que trabalhar, depende dele, mas a questão de venda aqui, para ver se ele não fez a venda a 320, então a receita também está caindo, mas ele
barateou os dois. Então, a relação está sendo mantida, defendendo essa margem que a expectativa era conseguir uma emitida de 12 e já caiu para 8. Por quê? Porque defendeu só uma parte dessa defesa, não fez a defesa integral. Então, ao defender uma parte, ele não conseguiu se beneficiar inteiro. Mas veja que, mesmo assim, ainda é uma defesa de margem interessante. Isso aqui vai melhorar esse indicador com essa queda dos R$600 que vão entrar no caixa dele, vão melhorar esse indicador. Então, ele está fazendo uma gestão a mercado. Ele já tem os indicadores funcionando e a gente vai lançando os dados que estão sendo realizados e vendo o que a gente pode fazer para melhorar. E aí vamos montando as estratégias alinhados a um orçamento e não mais alinhado a preço. Não me interessa preço, me interessa se eu tenho margem. Então não me interessa se o preço do boi caiu, me interessa que a relação de troca do milho com o boi melhorou muito e aí sim eu posso montar uma estratégia de defesa de margem. Então eu começo a mudar a estratégia do negócio, através de indicadores que a gente vai criando e através das expectativas de mercado. Então nós mudamos esse conceito para um conceito de gestão. E isso faz, lembra que eu falei em crescer esses resultados, né, de 50% a margem de lucro até 300%. Então, pegando o momento que nós iniciamos os trabalhos dele, esse ano teve um aumento de 300%, 3 vezes aqui a margem de lucro deles, quer dizer, subiu bastante, né, esse item azul, né, o EBITDA dele. Aqui houve 50%, aqui houve 40%, com o mercado em queda, ainda conseguimos fazer 40% de aumento sobre essa margem, né, e aqui também um aumento, mesmo assim, olha, de quase 70% sobre essa margem. Se nós pegarmos aqui e conseguirmos, por alguma estratégia, voltar aos 12, eu quase dobro isso aqui, ó, fazendo a minha meta, se a gente conseguir trabalhar nas metas. Então, não deixar passar a meta, a gente tem o foco de estar melhorando essas margens de lucro dele ao longo do tempo, certo? A mesma coisa ocorre aqui com o cara de soja, né? Então, esse cara daqui, lembra que o mercado tinha em queda, ele fez vendas, e agora nós estamos olhando já 2024. E aí eu montei o planejamento, né? Fizemos um planejamento para ele em 2024, e para esse cara daqui aconteceu uma oportunidade. Alguns dias atrás, em março, ele teve uma oportunidade de oferecer para ele insumos, e aí eu falei, então cota a soja 24 na trade, veja que preço estão te pagando lá e vamos ver se essa relação está interessante. E essa relação estava muito interessante. Então ele conseguia fazer uma proteção de praticamente 80% do custo variável dele, quase todo o custo variável dele, conseguindo uma margem equivalente a 59% da receita, que seria isso aqui, que era o nosso objetivo. Nosso objetivo era 58%. Se ele fizesse aquela operação, ele já quase garantiria 80% dessa margem. Então, nós montamos uma operação, ele vendeu na trading a 140, comprou os insumos e já travou o custo dele, com lucro, né? Então, ele já está com lucro. Então, agora nós temos o quê? Todo o custo está pago, com o menor número de soja possível, e ele está olhando agora como vender melhor o restante da soja dele. Apesar de ter caído o preço, mas agora estamos falando de lucro, não estamos mais falando de prejuízo. Então, ele está num nível acima das outras pessoas, porque ele já está com os custos bem protegidos, né? Se ele tentar fazer essa operação hoje, que ele fez a 140, veja que 140 é bem menor do que o 100 na região dele, a máxima foi 160. Ele vendeu a 140 o preço da soja para 2024, preço menor do que ele está vendendo esse ano. Esse ano ele está com lucro pior porque ele não defendeu. Então ele não está vendendo a 160 e se vendesse a 160 ainda seria pior o lucro dele. Ele está vendendo com preço mais baixo, com mais margem de lucro para o ano que vem. Então, focar em preço não é a melhor estratégia. Focar em análise e usar conteúdo é o que faz a diferença aqui, certo? Então, a gente vê aqui que há aumentos de 40%, 60% sobre essa margem inicial. Se a gente considerar o pior, aqui foi quando a gente entrou, né? Então, nós melhoramos a margem dele já de uma margem razoável, isso é uma margem média, tá? Isso aqui são margens boas, 44, 50, que é onde nós temos levado muitos clientes. Um ano ruim, 26. Teve queda de 13% nos preços. Não conseguimos, mas defendemos margem de lucro. E agora, daqui para cá, ó, ele já está quase dobrando essa margem de lucro. Então, aí sim, nós vemos o efeito de trabalhar a margem. Né? Um ano de queda de preço, já estamos falando da soja de 24. Né? Então, está dobrando a margem dele. Sobre o pior resultado, então, já conseguiu o pior resultado dele, ainda é positivo. Não é negativo, como muitos produtores estão tendo negativo esse ano, porque não protegeram margem.
foram em cima de preço e tomaram uma invertida de preço muito grande, certo? Então, gente, como é que nós, né, o nosso projeto é ajudar, então, produtores, nós temos esses cases que nós estamos trabalhando, e o projeto é justamente trazer vocês para uma estrutura onde a gente possa ajudar a construir essas estruturas. Tudo isso que a gente faz, a gente pensou no programa para ajudar as pessoas a construir essa estrutura. Então, começa esse programa desde essas partes que eu mostrei para vocês, que eu faço com os produtores. Tem uma parte que é olhar a parte estrutural, né, desse financeiro, fazer o planejamento e montar as ações para serem feitas ao longo do ano. Então, ele é um programa diferente de um treinamento, a gente chama de mentoria, né? Que é diferente de um curso que você faz, eu vou te dar a técnica e você vai implantar. Nesse caso, o conteúdo é uma parte só do programa. Uma grande parte do programa é trabalhar, ajudando vocês a implementar, fazer acontecer, então, através de exercícios, fazer com que vocês pratiquem, e depois vocês fazem o exercício, a gente dá uma olhada e ajusta com vocês para ficar melhor e ficar mais ajustado a um bom planejamento. Então, a gente treina vocês, por isso esse programa de mentoria, ele é constituído aí de uma parte de conteúdo, mais uma parte de processo, exercícios, fazer lição de casa, para vocês fazerem, trazer para a gente olha e volta com vocês, corrigindo, fazendo um acompanhamento e uma orientação desse processo. E para quem que é esse programa, né? Quem é que a gente pretende aqui ajudar nesse programa, né? Então, aqui, pessoas que sofrem com forte variações dos preços dos commodities, ou seja, já estão há algum ano, e aí a gente tem gente que quando entra está sofrendo, está com problema, né? Não estou conseguindo, já estou há 3 anos no negócio e não ganho dinheiro. Eu erro em todas as minhas decisões, então, poxa, você está olhando para o lugar errado, né? Vamos melhorar essas suas decisões. Quer aprender como usar técnicas de mercado futuro ou proteção de preço para poder melhorar a sua gestão, né? Possui algum controle financeiro, sim, mas não consegue. Tenho lá um balanço, mas não usa para nada aquela informação. Ou tenho lá um controle financeiro meu, mas eu não consigo fazer aquilo se transformar numa ação. Então, nós vamos transformar, vamos pegar isso, construir os dados. Nós temos uma equipe, a Adriana, que faz bem essa parte com a gente, e ela entra no programa e ajuda a gente a olhar essas estruturas financeiras e construir algo parecido com aquilo que a gente montou e depois criar os indicadores internos dentro desse programa para que vocês possam estar fazendo a gestão desses indicadores, né? Tem diferentes negócios, então estruturas que tem milho, soja e boi, não estou conseguindo avaliar nenhum deles. Eu tenho lá, chega um resultado final do meu negócio, eu não sei onde eu ganhei dinheiro, eu não sei onde eu perdi, eu estou perdido aqui. Não sei qual foi o mais importante, onde eu devo crescer, onde eu devo parar. Pode ser que um dos meus negócios não está indo muito bem, então eu quero diminuir. Então, avaliar isso tem que ser feito e a gente consegue separar nessa metodologia cada um desses casos para olhar ele melhor. Sente falta de informação de tomada de decisão, ou seja, eu olho para o mercado e fico perdido. Eu não sei o que fazer, o mercado mostra, eu falo com o meu vizinho, eu falo com o cara do frigorífico, falo com o meu comprador, falo com o meu vendedor, dos meus insumos e não consigo chegar a uma conclusão. A gente vai trazer técnicas para vocês de olhar mercado, usar algoritmos que a gente tem de estatística, como é que usa isso, né, para a gente poder fazer melhores cenários e melhores planejamentos. Quer conhecer, né, essa metodologia, onde a gente implanta com vocês, né, as técnicas, e não tem uma estratégia, acaba tomando decisões intuitivas. Quem toma decisão intuitiva acaba tendo mais decisão, mais erro, né? Com informações confusas e distorcidas, a gente tem metodologia. Então, esse programa, gente, traduzindo para vocês, ele traz aqui uma parte, ele constituído em basicamente 3 blocos, né, de ensinamentos, né? A parte de análise de cenários, onde nós vamos aqui, então, olhar o cenário, ver qual é o potencial desse cenário no ano ou no período, né? E aí começar, então, a fazer um planejamento de você, o potencial desse mercado, ver o que pode acontecer, voltar para trás e implantar isso numa metodologia. E não só isso, mas também fazer a gestão desse mercado. Porque as pessoas olham o planejamento, eu mostro aquele mapa lá que o mercado ia cair, sei lá, mas de repente no meio do caminho houve uma seca. E aquela seca pode estar mudando aquele cenário. Então, fazer a gestão disso precisa ser feito.
Então, a gente ter um modelo de acompanhamento, um mapa de decisão que vai nos modelando essa decisão para um modelo melhor. Ensinar técnicas de ferramentas de proteção, mas não é só ensinar, é fazer a aplicação, né? Como é que eu aplico, como é que eu faço exercícios para eu entender isso, e como é que eu vou lá na corretora e faço esse exercício. Então, nós vamos estar próximos a vocês para falar, olha, vamos fazer essa operação? Vamos. Então, está aqui a pessoa, liga lá, monta uma estratégia, fala com ele. Eventualmente, se você não tiver com receio, eu falo com a pessoa, dependendo, dou um apoio, né? Então, a gente acaba ajudando essas pessoas a construir, mas o grande objetivo é que você adquira essa competência e possa fazer isso ao longo do tempo. Eu não posso estar em todos os negócios, mas eu quero que você seja o olho do negócio lá e eu sou um apoio para você estar tomando uma decisão melhor, para a gente estar tomando uma decisão conjunta melhor, certo? Um modelo de finanças, certo? Onde a gente aí sim, nós vamos entrar então numa criação desses indicadores, analisar uma história, fazer uma análise histórica. Aqui é feito com a Adriana e comigo. Eu monto um modelo, faço os exercícios, aplico com vocês, dou a lição de casa, vocês vão pegar os exercícios de vocês, trazem para a gente vai mostrando, olha, faz isso aqui está errado, esse conceito, acerta esse conceito. Enfim, vamos construindo com vocês para que vocês saiam com um programa já montado dessa estratégia para o ano, certo? E as ações que a gente pode começar a construir, os indicadores para isso. E isso também tem um acompanhamento, né? Quer dizer, nós temos todo um processo aí, tanto um grupo de WhatsApp do grupo, para que possam haver um aprendizado conjunto, certo? Sessões de conteúdo, como eu mostrei para vocês, mas também de acompanhamento, de exercícios nessas sessões. Ou seja, a parte de conteúdo dessas sessões são sessões, às vezes, de 4 horas, onde você tem 1 hora só de conteúdo restante e a gente vocês fazerem acontecer, certo? Aulas gravadas, então você pode estudar em casa também, e uma equipe de apoio para que vocês possam, ao longo de uma sessão e outra, também estar sendo acompanhados aí para fazer essa implantação. Ok? Ah, mas para por aí? Não. Tem muito mais para vocês. Eu criei bônus aqui, que são a forma como a gente está acompanhando, que vocês vão poder fazer a gestão desse negócio, não ficarem apenas na mão aí, né? Então, tem aqui uma plataforma AgroMove, onde essa plataforma ela tem inteligência de mercado, tem informações do mercado, que nós vamos estar juntos. Eu vou fazer uma sessão para olhar a inteligência de mercado de forma a olhar os dados de forma a tomar decisão, né? A ter informação que nos ajuda a tomar decisão, e não aquele monte de informação que vem e às vezes não vale nada, é só um bafafá e não pesa nada, assim como a Argentina deu uma seca, tá bom, deu uma seca, aconteceu alguma coisa nos preços, os preços caíram. Tinha força, a Argentina era importante, a seca da Argentina, para subir os preços, ou não mudava muito o cenário? Né? A Indonésia abriu o mercado de carne para o boi. É importante a Indonésia no mercado de carne do boi para ter peso, para mudar o nosso cenário, ou não tem peso? Né? Então, essas estruturas nós vamos começar a analisar, a plataforma nos ajuda. Então, os algoritmos que nos mostram e a gente revisa esses cenários, assim como uma tendência e probabilidade. Então, nós temos mapas de tendência que mostram o curto prazo. Poxa, olha, estou achando que vai subir, mas olha, está mostrando que vai cair. Então, você vai continuar achando, está virando para baixo, está mostrando que vai cair. Você vai continuar achando que vai subir. Tendência de queda, tá? Começou a cair. Você vai ficar sem fazer nada, né? Então, os modelos de análise para fazer uma reposição melhor, enfim, uma plataforma aí bem completa, focada em trazer uma informação importante, para ajudar a gente a tomar decisão, para a gente poder tomar decisões aí do mercado. A cada 15 dias eu faço com todos os meus, o pessoal que já assina, ou os clientes que são de consultoria, ou níveis mais altos aí, a gente faz sessões de cenários, onde eu falo sobre o uso das plataformas para mostrar o cenário, para que vocês aprendam a usar a plataforma. E ela ajude vocês no negócio do dia a dia de vocês, vou fazer, porque eu não vou estar lá no negócio do dia a dia. Eu posso estar respondendo uma pergunta, mas eu não estou lá, então vocês têm que estar treinados para fazer decisão. A decisão vai estar na mão de quem? Do produtor, que está lá vendo um negócio que apareceu na mão dele. Pô, apareceu um negócio de milho aqui, excelente, é bom ou é ruim? Pô, vamos variar. Então, tem chance de melhorar? Como é que pode ser esse negócio?
Então, tem sessões ao vivo a cada 15 dias, né? A gente faz na sexta-feira, na segunda-feira, às 18 horas, eu faço uma sessão. Tem produtores do Brasil todo tirando suas dúvidas, então vocês vão ver outras dúvidas de outras pessoas, né? Milho, boi e soja, eu tenho dos três. E a cada 15 dias, então, nós batemos esse papo, né? Ajustando a estratégia. Lembra que eu mostrei para vocês que aquele mapa anda. Ele não é um projetei e acabou e vai acontecer aquilo, não. Aquilo lá vai um farol que vai na nossa frente mostrando, de acordo com o que acontece, um pouquinho quais são os potenciais do mercado, né? Então, eu faço essas revisões olhando também prazos mais longos, 6 meses, 12 meses, para que a gente possa também estar balizando já um negócio, como eu mostrei para vocês, já negócio de 2024 já sendo fechado com margens muito boas, porque nós estamos olhando lá para frente, né? Então, esse tipo de cenário ele é possível. Entre uma sessão e outra, tem um grupo de Telegram só de mercado, onde está todo mundo. E a gente, às vezes, eu vejo uma oportunidade e falo, esses dias mesmo, o pessoal que está lá no Telegram com a gente estava postando, o milho está ficando barato aqui. Comecem a ficar de olho, não fiquem muito especulativos esperando uma grande queda, parece que está devagarinho, montar uma estratégia pode ser interessante. O boi também começou a chegar num ponto aqui que pode começar a ficar interessante. Vamos ficar atento, abre o olho aí, né? Então, cada um está ali conectado, recebendo a informação para poder tomar as decisões. E para concluir aí esse conjunto de bônus todos, a gente dá 2 vagas, ou seja, na sua empresa você pode vir com 2 pessoas pelo preço que a gente fez do pacote, né? Então, não é por pessoa, como você pode ver em outros cursos, você vai conseguir a inscrição única, né? Então, aqui o programa é para ajudar realmente os produtores, porque a gente enxerga que todos os produtores, eu já tenho produtores de 4, 5, 6 anos comigo, que viram clientes e estão comigo. Eu quero que vocês ganhem e eu ganho junto com vocês. Eu vou trazendo os programas, a gente vai ganhando dinheiro junto e vamos trabalhar juntos. Somos parceiros, né? Então, a gente tem esse programa de melhorar o ar, ajudar. Eu fui produtor muito tempo, sei a dificuldade que é, tenho muita prática disso, né? Tanto de compra, quanto de venda, quanto de estratégia de mercado futuro. Então, a gente acaba se ajudando a todo mundo ganhar um dinheiro aí para todo mundo, né? Então, trazemos nesse programa, você tem 2 vagas sem um investimento extra aí. Bom, quanto custa esse aprendizado, né? Para mostrar para vocês quanto custa, a gente tem que saber quanto é que custa um treinamento verdadeiro, né? Então, olha, o custo de MBA da Fundação Dom Cabral, a gente olhou aí, o IBMEC, essas instituições, não sai por menos de R$100 mil uma pessoa, para fazer um ano de curso. Então, são cursos que eu considero bons. Eu fiz alguns desses cursos, e daí eu estou trazendo uma bagagem, não só do curso em si, que traz a técnica, mas desse curso aplicado, né? Aplicar ele na gestão, porque o que a gente sente falta, e é o que eu senti quando eu fiz esses cursos, é que não tinha alguém para vir ali e implantar comigo, né? Fazer um processo de tirar a dúvida, de esclarecer. A Adriana, que está com a gente, também ajuda bastante nesse esclarecimento, a montar essas estruturas, né? E a parte de mercado, poxa, ninguém me ensinou mercado, eu fui apanhar mercado, eu li os conceitos e fui apanhar. Até porque, muitas vezes, nesses cursos, não tem alguém que apanhou ou praticou na prática esses mercados, né? Então, eu pratiquei, eu sei como é que a gente pode tomar decisões aí na hora dessas estratégias. Um curso de conselheiros, a um nível maior, um nível superior, eu fiz cursos de conselheiro para ajudar. Também, aí 2 semanas de um curso de conselheiro custa R$30 mil, né, na Fundação Dom Cabral. Então, um conselheiro, uma consultoria aí, custa R$96 mil ano, né, do conselheiro num nível alto para te ajudar. E eu trabalho de conselheiro em algumas empresas aí, ajudando essas empresas. Bom, não vai sair tudo isso, só para não assustar vocês, mas é só para a gente entender como é que é caro fazer um aprendizado na nossa vida e a gente leva tempo depois para aplicar. Então, nós estamos acelerando esse processo porque nós já vamos estar praticando, né? Nós não vamos estar só trazendo conteúdo, mas sim praticando com vocês, certo? Então, além disso, né, esse investimento tem o foco aí de aumentar a receita de vocês, aumentar o lucro, né? Então, a gente vai buscar trazer esse aumento, como eu mostrei para vocês, quando a gente implanta nas empresas, elas já começam a focar e começam a ter resultados, né, de implantação, trazendo mais margem de lucro. Então, peguem aí um faturamento de vocês, aumentem e peguem 5%, 1 milhão, né?
Se aumentar 50 mil reais, se eu tiver 1 milhão, mas pega aí uma empresa como essas que tem 50 milhões, ou uma empresa de ação, estamos falando aí em 3, 4, 5 milhões de diferença aí, só em fazer uma aplicação do conteúdo como esses, né? Então, você vê a diferença. Então, aqui um ganho de 100 mil reais é fácil, né? Cobrar uma empresa que tem 1 milhão, 2 milhões a mais no lucro, você pode cobrar fácil, 100 mil reais também. Seria um custo super justo, até um dos investimentos mais baratos aí para se fazer. Bom, para a gente evoluir, a gente então está dando, nesse bônus, então, estruturas de cenários que eu já cobro de clientes, estrutura de material, leitura, tudo mais, uns 7.500, 8 mil reais, mais ou menos é o que a gente está dando equivalente em bônus. Um aprendizado que você vai ter uma economia de tempo, custos, consultoria e tudo mais, que custaria muito mais de 100 mil reais aí para você fazer todo esse material, né? Não vai custar tudo isso. Vai ter uma mentoria, um acompanhamento, é lógico que é um trabalho em grupo, né, gente? Então é necessário, a gente está trabalhando em grupo, não vamos estar trabalhando em indivíduo, mas sim em grupo, mas com um acompanhamento bem personalizado com a equipe, fazendo com que vocês consigam construir, montar o material, porque a gente já fez, né? Então eu sei que a gente consegue colocar isso com vocês. O custo por isso aí, a gente está dividindo em 12 vezes de 3 mil reais. Ou seja, 36 mil reais se você quiser fazer um cartão, que é parcelar para 2 pessoas, né? Então não é para uma, é para 2 pessoas esse custo, ou 30 mil reais, em vez de, a gente faz à vista, mas a gente vai parcelar em 6 vezes esses 30 mil reais também, em vez de 36, né? 30 mil reais em 6 vezes para ajudar vocês a parcelar isso aí no orçamento de vocês e a gente fazer essa implantação, por isso um período de 12 meses, né? Porque cada módulo desses, análise de mercado, análise de gestão financeira, ele demora um período para implantar. Eu não vou conseguir fazer isso de uma hora para outra. A gente vai fazer os exercícios e vocês vão implantando. Então, são 12 meses do período completo para a gente passar por toda essa base de conhecimento e fazer com que vocês realmente consigam implantar isso aí. Para isso, gente, a Tereza vai colocar aí para vocês agora um formulário. Eu peço para quem tiver interesse, quem fez sentido essa conversa, quem realmente quer implantar e quer fazer essa notificação, siga um formulário que você vai demorar aí uns 10 minutinhos para preencher, 10 minutos. E nesse formulário vocês já vão conseguir, então, me passar um pouco de informação de vocês, e aí eu preciso contar para vocês que para fazer isso a matrícula que a gente tem, uma seleção, não é para todo mundo. É uma seleção de pessoas, porque a gente também, para fazer esse programa, não posso ser um programa como se faz de muita gente, são poucas pessoas, né? Então a gente tem aí vagas limitadas para esse programa, tá? O pessoal não acreditou, o pessoal da mentoria de Mercado Futuro não acreditou, eu fechei as vagas, fomos embora, estamos indo para o curso, não ficamos parados e vamos abrir outra turma só mais para frente. Eu já estou implantando na turma de Mercado Futuro, que é um programa mais enxuto, né? Nesse programa é menos gente, porque o programa, o serviço, o trabalho é maior. Então lá eu tinha 30, aqui eu tenho 15 vagas, já preenchemos os freios e estamos fazendo essa construção das vagas. Então, se tiver mais gente que tem interesse, é só preencher o formulário. Eu vou entrar em contato com vocês, né? São 2 vagas por empresa, então só uma pessoa, uma empresa preenche, só para me situar. Eu vou entrar em contato com vocês para fazer um alinhamento, entender se realmente aquele programa vai impactar você, se você está no ponto de utilizar o programa, né? Então, precisa estar sofrendo, não é só quero fazer, né? Mas não tem experiência nenhuma, porque você não vai usufruir. Precisa estar sofrendo, precisa estar tendo a dor, para a gente poder ir mexer nessa dor e fazer com que você implante ela. Tá? Então, aí você precisa preencher esse formulário para a gente fazer uma ligação para vocês. Uma vez que nós alinhamos, está ok, a nossa equipe vai entrar em contato para começar a fazer a negociação aí, a finalização do financeiro desse negócio. Então, eu recomendo aí que vocês preencham com carinho, não é demorado, é rápido, e aí vocês fazendo isso, vocês vão ter. Então, está aqui o dado, né? Para as pessoas que têm interesse aí, né? Quer dizer, nós temos várias pessoas aqui que já fizeram
depoimentos aqui, ou já fizeram os programas nossos desses cursos, quer dizer, o Florian aqui está lá no Mato Grosso, né? O que mais impactou o insight de que existem mais ferramentas financeiras do que não usamos, né? Então, quando a gente fez o programa, a gente montou e falou, putz, olha o tanto de coisa que você me mostrou aqui, e nós não criamos 1000 indicadores não, como muita gente promete, eu crio poucos, porque eu acho que a gestão aqui são poucos indicadores que nos dão uma grande referência. Se for necessário, a gente avança mais um pouco, mas onde impacta, não é criar indicador em tudo, é criar indicador onde impacta, por isso a gente faz uma avaliação, né? Tem aqui o Ramal e também, né, a possibilidade de trabalhar de forma mais protetiva, diminuindo riscos e criando uma visão macro do negócio, quer dizer, começou a enxergar o negócio de uma forma mais longa, com mais segurança, com decisões mais seguras, que ajudaram ele aqui. O Marcelo, que fez também, viu aqui a call do boi, aprendeu a utilizar com segurança, viu quando se usa a call, quando se usa a put, em que momentos usar isso de forma mais adequada. A gente tem visto muita gente fazendo a estratégia e usando ela errada, né? Ou seja, o mercado não tem chance de subir e o cara compra um negócio para ver se ganha na alta, né? Então ele tinha que se proteger para baixo. Então, ter esse alinhamento é extremamente importante. Pedro também, aqui, o Pedro gostou muito das indicações do momento de compra, né? Então, ter uma visão dos índices produtivos econômicos que impactam a comercialização da pecuária e, principalmente, a identificação de janelas possíveis de compra e venda. Ou seja, comprar no momento certo. As metodologias nossas ajudam a tomar essa indicação. A gente monta um mapa de decisão a partir disso para ajudar a tomar posições melhores. Ok? Então, alguma dúvida, pessoal? Eu estou aberto aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, tem o chat aí também. A gente tem no nosso blog, que é esse aqui, caso vocês tenham alguma dúvida depois, tem um WhatsApp sempre lá no cantinho embaixo, você pode mandar, a minha equipe também responde, se vocês precisarem. Então, tem meu e-mail, se for o caso, enfim, estamos abertos aqui para comunicar, para esclarecer dúvidas de vocês e ajudar vocês a vir para o programa, participar com a gente, que nós vamos realmente, tenho certeza, impactar nos resultados de vocês, começar a fazer vocês ganharem um resultado muito interessante aí.